Quando o diretor James Cameron, em 1997, lançou o filme Titanic, foi uma comoção mundial. Quando eu assisti aquele filme, então com 12 anos, eu fiquei fascinado por tudo aquilo. Não só pelos efeitos visuais que nós vimos no cinema, mas também pela tragédia humana que era retratado nas telas. E de tal forma que desde então é um tema muito interessante para mim. E conforme os anos foram passando, eu fui percebendo que existiam alguns problemas. Não no filme. O filme, para mim, beira a perfeição cinematográfica. Sem exagero. Mas a história, como o filme do Titanic é retratado e como ela é lembrada pelas pessoas, faz algumas injustiças. E sempre que a gente vai falar do Titanic, não do filme, mas do evento, da tragédia marítima, nós costumamos dizer que o maior navio do mundo tinha naufragado na ocasião. Mas tem um problema aí. Um problema que foi semeado, talvez de maneira não intencional, mas propagado sim. O Titanic não era o maior navio do mundo em 1912. E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai tentar explicar aqui o porquê ninguém lembra do irmão mais velho do Titanic. O navio gêmeo dele, o RMS Olympic. Que é uma história longa e eu espero que você esteja com paciência para escutar. Porque senão, honestamente, nem começa. Senta e vamos conversar a respeito disso. Vamos tentar falar primeiro do que o filme e a história colocam a respeito do Titanic. Algumas delas são verdades e outras são alguns exageros para tentar manter essa história tão vívida nas nossas memórias. O primeiro que é tratado que o maior navio do mundo tinha naufragado na sua viagem inaugural e que nessa tragédia humana foram se levadas 1.500 vidas. Houveram 700 sobreviventes e que nada mais se fala a respeito disso. E acaba parecendo que o Titanic foi uma tragédia única vivida nos mares. E não foi. O evento do naufrágio de um transatlântico, ele nunca foi, digamos assim, comum. Mas até as primeiras décadas do século passado eram eventos que aconteciam e que aconteceram com muitos outros navios. Depois é mencionado que 1.500 pessoas morreram no desastre do Titanic, fazendo dele o maior naufrágio da história. Isso também não é verdade. Houveram muitos outros naufrágios tão desgraçados quanto o dele. Alguns naufrágios que morreram 2.000, 3.000. Existe o caso do transatlântico Wilhelm Gustloff, acredito que deve ter sido na Segunda Guerra Mundial, que estima-se que morreram 9.000 pessoas nesse naufrágio. Mas, no entanto, é pouquíssimo lembrado. Eu reconheço que Titanic ele é profundamente hollywoodiano e que é bacana manter essa aura de tragédia única. Mas não é. No entanto, o ponto que eu quero abordar aqui é uma coisa que, ao longo dos anos, conforme eu fui tendo algum conhecimento, sempre baseado em livros, não vamos esquecer que isso aqui é um canal de literatura. Então, todas as informações que eu colhi aqui, ou foi no formato de livro, ou foi no formato de revista, ou de maneira mais moderna em sites de leitura. E, obviamente, todas as informações que eu vou colocar aqui são facilmente localizadas no ambiente da internet, basta saber procurar. E, no entanto, eu vou separar aqui três momentos do filme Titanic, do James Cameron, que fazem a gente ter uma falsa impressão de o que o Titanic era. Logo no início do filme, naquela apresentação majestosa
do navio no porto de Southampton, pronto para ganhar os mares, nós somos apresentados ao personagem da Rose. E logo que ela desce do carro, ela fala para o seu noivo, o Caledon Hockley. Quando ela olha o Titanic, ela tem uma visão bastante presunçosa a respeito de si mesma, e o próprio filme vai desmontando isso até o final. Onde ela olha para o Titanic e fala mais ou menos assim: ele não me parece maior que o Mauritânia. Pois bem, o que é o Mauritânia? O Mauritânia era um transatlântico que na época, até 1911, era o maior navio do mundo. No entanto, ele foi superado em tamanho, como o próprio noivo da Rose diz na frase seguinte. Ele fala mais ou menos assim: não, ele é maior sim, ele é pelo menos 30 metros maior que o Mauritânia. E também é verdade, mas no entanto, essa pequena conversa deles não fala toda a verdade, mas vamos tocar nisso daqui a pouco. O segundo ponto que leva o filme a nos ter uma falsa impressão é do momento no jantar, onde o personagem da Rose está com a mãe dela, está com a Molly Brown, e está com o projetista do Titanic, que é o Andrews, e o dono da companhia White Star Line, que era o Sr. Ismay. E nessa conversa, que é uma conversa obviamente proposital dentro do roteiro para mostrar para a gente o tamanho do navio que está sendo representado ali, é perguntado para o Sr. Ismay de onde veio o nome Titanic. E ele próprio diz que ele gostaria de, no nome do navio, dizer todo o seu tamanho, toda a sua potência, toda a grandiosidade que não existia até então. E depois o Sr. Ismay vai dizer que o Titanic é o maior objeto criado pelo homem. São 3 momentos dentro do filme que nos fazem pensar uma coisa. O Titanic, de fato, era o maior navio do mundo, então. Indiscutivelmente, todos os personagens principais e secundários estão falando isso. Mas, pro filme ser interpretado da forma como ele de fato foi, era preciso que o telespectador tivesse essa impressão. Tivesse a impressão de que o Titanic era um navio único e incomparável na época. Pois bem, agora a gente vai começar a desconstruir essa imagem, essa história, com fatos históricos. Vamos lá. Como eu vinha dizendo, o Mauritânia ele era o maior transatlântico do mundo a partir de 1906. De 1906 até 1911, ele deteve essa alcunha, esse título de maior navio do mundo. Mas percebam o seguinte, que eu disse que ele era o maior navio do mundo até 1911. O Titanic foi lançado às águas em abril de 1912. Então, peraí. Tem algum buraco aí? Tem. De fato tem. Porque em junho de 1911, ou seja, 9 meses antes do Titanic ganhar as águas, foi lançado um outro navio maior que o Mauritânia, que era o RMS Olympic, que era idêntico ao Titanic. Tão grande quanto, tão majestoso quanto. O negócio é o seguinte: existiam, nessa época, 2 companhias de transporte marítimo que faziam uma rivalidade, que era a Cunard e a White Star Line. O Mauritânia era da Cunard. A partir de 1910, a White Star Line chegou para os estaleiros. Estaleiros, para quem não sabe, são, vamos colocar em termos práticos aqui, é como se fosse a fábrica que constrói o navio. Então, a White Star Line chegou para os estaleiros Harland e Wolff com um projeto
um projeto de 3 navios. Um projeto de 3 navios que seriam idênticos, seriam iguais, e quando lançados, os 3 seriam os 3 maiores navios do mundo. Esses 3 quais eram? O Olympic, o Titanic e o Britannic. O Britannic a gente vai falar em outro vídeo, que esse merece uma história só dele também. Pois bem, os estaleiros começaram essa construção em 1909 e em 1911 foi lançado então o maior navio do mundo na época, o RMS Olympic. E o Olympic reinou como o maior navio do mundo até junho de 1912, até abril de 1912, quando o seu irmão gêmeo, o Titanic, foi lançado. Então aí você vai perguntar assim para mim, pô, então por que todo mundo vive dizendo que na época o Titanic era o maior navio do mundo? Olha, dizer que é o maior navio do mundo, isso falando de questões cinematográficas. Isso é obviamente para tornar o filme mais interessante, mais legal de ser visto. De você ter a sensação de que, de que está sendo retratado ali um objeto que não teve igual, que era ímpar, que não teve comparação. Mas na verdade tinha muita comparação. O Titanic era idêntico ao Olympic, com os mesmos 269 metros de comprimento, com as mesmas 4 chaminés em cima, com os mesmos 28 decks. Mas, para qualquer pessoa que acompanha, mesmo que seja de longe, as questões de modelos de transatlântico, mesmo dentro de navios que fazem parte do mesmo projeto, que é costumeiro dentro da indústria marítima, uma empresa fazer uma encomenda de, por exemplo, 3 ou 4 navios idênticos, por isso que existem as classes de navio. A classe do navio geralmente vai remeter ao primeiro navio daquela classe. Por exemplo, o Titanic, ele vinha de uma classe de navios, que era a classe Olympic, que foi o primeiro. O RMS Olympic foi o primeiro navio daquela classe a ser lançado. 3 navios viriam da classe Olympic, como eu já falei. O próprio Olympic, o Titanic e o Britannic. Mas existia alguma diferença entre o Olympic e o Titanic? Existia. Existia sim. Eram diferenças breves, mas que faziam, e aí sim, essas diferenças faziam o Titanic único em relação ao Olympic. Que era qual questão? A questão da luxuosidade. O Titanic, embora do mesmo tamanho, embora compartilhando das mesmas dimensões, era um navio muito mais luxuoso, muito mais direcionado para as classes abastadas que podiam viajar nele. E isso o filme do James Cameron mostra com primazia. Como a diferença brutal e abissal que existia entre a primeira, a segunda e principalmente a terceira classe. E existiam alguns detalhes internos, propriamente, acredito que no deck B do Titanic em relação ao do Olympic, onde muitos aparatos mobiliários foram substituídos por instalações de banheiro. Ou seja, o Titanic tinha muito mais suítes do que o Olympic. E esse detalhe, dentre outros tantos detalhes, faziam do Titanic um navio mais pesado que o Olympic. Não era maior, ele era mais pesado. Por isso que quando dentro do filme é dito que o Titanic era o maior objeto construído pelo homem, isso não é absolutamente verdade. Ele era, sim, na ocasião, em 1912, o objeto mais pesado construído pelo homem. E que se movia, obviamente, porque se a gente for falar aqui de peso propriamente, talvez a muralha da China ou as pirâmides do Egito sejam muito mais pesadas. Mas o Titanic era um objeto móvel. Então ele carregou sim esse troféu de objeto mais pesado construído pelo homem. Mas o maior é coisa de filme. E é coisa para tornar a história mais interessante de ser vista. E claramente,
todos os detalhes do Titanic, esse tema que eu gosto tanto, não cabe somente num vídeo, onde nós podemos dizer que a comparação dele com o Olympic vai muito mais além disso. Mas a questão do vídeo é, por que ninguém nunca comenta a respeito do Olympic? O primeiro passo, a primeira tese que eu tenho, que provavelmente é aquela que está correta, que ao contrário do Titanic e também do Britannic, o Olympic teve uma vida razoavelmente tranquila. Foram poucos acometimentos que ele teve, embora ele tenha sido transformado em um navio hospital durante a Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, onde até o seu nome foi trocado. Foi totalmente convertido para um navio hospital que recebia os feridos da guerra, mas ainda assim navegando nos mares, com todos os perigos de minas marítimas e submarinos. Mas, em 1918, quando a Primeira Guerra chega ao fim, ele retorna para o seu intuito comercial de viagens transatlânticas, e assim ele vai até 1935, quando ele é finalmente descontinuado, porque já era um navio bastante antigo, já era um navio com mais de 25 anos de serviço. Esse navio gêmeo do Titanic trabalhou por 25 anos. E um detalhe muito interessante aqui é que o Olympic, ele, embora tenha perdido a alcunha em 1913 de maior navio do mundo, porque com o naufrágio do Titanic, quem volta a ser o navio mais pesado e não só maior foi o Olympic. E ele continua até 1913 com essa alcunha, quando foi lançado um transatlântico alemão de nome Imperator, em 1913. Então o Olympic deixa, né, de ser o maior navio do mundo, mas ele continua sendo o maior navio construído no Reino Unido até 1934, quando foi finalizado e lançado ao mar o Queen Mary. Então, às vezes eu fico pensando do porquê que ninguém lembra desse navio fantástico e dá-se todo esse crédito ao Titanic de ser o maior navio do mundo na época do seu naufrágio. Ele não era. Ele era só, o que não é pouca coisa, o navio, sim, o navio mais pesado, o navio mais luxuoso, que na época foi a maior tragédia naval documentada, com 1.500 mortos, e que tem toda a questão do dilema social que foi ali, né? O Titanic, ele também é um naufrágio famoso por conta de um retrato social que foi pintado, onde a maior parte dos sobreviventes eram da primeira classe. As pessoas de segunda e de terceira classe não tiveram sequer a mínima chance de lutar por sua sobrevivência, porque o número de botes não era acessível a todos, né? Então aqui é um vídeo onde eu expresso a minha solidariedade a esse navio que passou praticamente desconhecido por sua história, por toda a história, graças, infelizmente, à tragédia que acometeu o seu irmão gêmeo na sua viagem inaugural, que acredito que esse fato seja totalmente inerente ao Titanic, um naufrágio de um transatlântico na sua viagem inaugural. Acredito que não existiu nenhum outro caso em relação a isso. Mas o Olympic existiu com o Titanic, existem fotos deles juntos, onde o Olympic já estava em trabalho e o Titanic finalizando a sua construção. Logo depois nunca mais foram registrados juntos. Mas que é um navio que foi um pouco injustiçado pela história e principalmente pelo cinema. Pois veja, no filme do James Cameron, que para mim é excelente, sempre rasgo elogios a esse filme, em nenhum momento das suas 3 horas e 20, em nenhum momento, em nenhuma linha, é citado a existência do RMS Olympic. Lógico, o diretor não podia deixar a plateia saber que existia um outro navio tão grande e tão vistoso
quanto o Titanic. Mas existia. E existiu por muito tempo.